Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Na mensagem de ontem, eu comentei sobre a realidade de muitas pessoas que vivem preocupadas, olhando para os problemas da sociedade, guerras e violência e outras coisas, e imaginando que tudo isso seja prova que Jesus vai voltar logo. E o fato é que Jesus vai voltar como ladrão de noite, sem aviso, e nós não sabemos quando. Então, eu falei ontem da importância de estar preparados para a volta de Jesus, e não simplesmente olhando para as nuvens esperando que volte. Os problemas de uma sociedade aflita, doente, refletem o triste fato de que muitas pessoas hoje estão sem rumo na vida. Desnorteadas pelas filosofias vãs de descrentes, elas não sabem de onde vêm ou para onde vão. A teoria da evolução nega o Criador e tira do mundo o sentido de onde vem. A filosofia do humanismo nega a existência de Deus e tira do homem sua esperança da eternidade. O relativismo nega os absolutos de moralidade e ética e deixa o homem sem leme nem âncora, no meio de um mar tempestuoso. O resultado, numa época em que tais ideias estão sendo aceitas e divulgadas por pessoas supostamente sábias, é uma população que fica cada vez mais desnorteada e desesperada. Não precisamos passar de um dia para outro, vivendo sem sentido. Teorias e filosofias vêm e vão, mas a palavra de Deus vive e é permanente. Pedro disse em 1 Pedro 1, versículo 23. Ele continuou dizendo que esta palavra permanece eternamente, 2 versículos depois. Há 3.000 anos que um homem sábio procurou entender o sentido da vida. Salomão procurou prazer, posses e a satisfação do próprio trabalho, mas lhe faltou alguma coisa essencial. Olhando somente para a vida debaixo do sol, ele percebeu a grande futilidade desta vida. E ele comenta sobre isso no início do livro de Eclesiastes. Para as pessoas presas nas filosofias limitadas de homens, a futilidade continua. Ela nasce, passa por momentos alegres e outros tristes e morre, achando que seus atos nesta vida não terão nenhuma consequência eterna. Para os que servem a Deus, a vida não é vazia. Graças ao nosso Criador, que a vida não consiste apenas nas coisas da nossa existência terrestre. O mesmo livro de Eclesiastes encerra com as chaves que nós precisamos para aproveitar bem a vida. Primeiro observamos em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que precisamos olhar para trás, lembrando de quem nos criou. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Precisamos olhar para trás. Lembre do Criador. Também temos que olhar para frente, reconhecendo que a vida aqui é passageira. Ele continua dizendo, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, do dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Ele continua descrevendo partes do corpo perdendo a sua utilidade e força. A velhice, porque estamos caminhando para o fim da vida. Terminando no versículo 7, ele diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O fim da vida aqui. E quando nós olhamos para trás, lembrando do Criador, olhamos para frente, reconhecendo que estamos caminhando para a eternidade, nós vamos viver com essa perspectiva eterna. A vida sem Deus é vã e vazia e deixa a pessoa despreparada para a eternidade.
Mas a pessoa que lembra do Criador vai olhar para o juiz, reconhecendo a importância de fazer a vontade de Deus. O livro de Eclesiastes termina com estas palavras: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até os que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos ser julgados. Mas enquanto dura a terra, haverá pessoas que negam o Criador. E nisso se condenam na injustiça e malícia. Paulo avisou sobre isso e o perigo de negar o Criador, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28. Outras pessoas, porém, vão se lembrar do Criador, confiar no Salvador e olhar para a eternidade com esperança e com fé. E nessa esperança, conseguiremos lidar com as dificuldades da vida no meio de um mundo maluco e malicioso, porque nós sabemos que Deus está controlando as coisas para o bem daqueles que o amam. Vamos amar ao Senhor. Vamos estar preparados para a volta de Cristo. Vamos viver com a perspectiva eterna, olhando para frente. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.